Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 23. Esse texto, ele aparece paralelamente nos evangelhos. Marcos 6, 45 a 52, você vai encontrar esse texto também. E João 6, do 16 ao 21 também, você encontra esse mesmo texto. A passagem que tem mais detalhes, mais completa, é esta aqui de Mateus. Então nós vamos estudar nela, mas vamos abordar também alguns versículos das outras passagens. Eu tenho que abaixar um pouquinho esses microfones aqui para muito som. Está dando muito bem. Vamos também estudar algumas outras passagens paralelas. O tema da nossa mensagem dessa noite é lições preciosas ensinadas por Jesus aos seus discípulos, naquele acontecimento aonde Jesus anda por sobre o mar. Lições preciosas ensinadas por Jesus aos seus discípulos. Há pouco tempo atrás nós pregamos aqui um sermão com o texto que antecede a esse, que é a primeira multiplicação de pães. E eu sempre achei esse texto muito rico em ensinamentos. Eu decidi essa semana estudar esse texto e trazer aos irmãos esta palavra. Lições preciosas ensinadas por Jesus aos seus discípulos. Como nós vemos, esse acontecimento ele vai se dar imediatamente ao milagre da multiplicação de pães. Assim que Jesus acaba de servir a multidão, no versículo 22, ele fala o seguinte para os discípulos: olha, embarquem no barco e passem adiante, porque eu ainda tenho propósito de ficar a sós com o Pai. E a Bíblia diz que ele vai subir ao monte para orar. Quando Jesus vem a esse local, ele já vem com o propósito de passar um tempo a sós, ele e os discípulos. Agora ele manda que os discípulos vão, porque possivelmente já estavam cansados, exaustos, talvez até impacientes, né? Porque eles falam: Jesus, manda que esse povo vá embora para que possam comprar pão. Então isso mostra que eles já estavam impacientes, doidos para sair. Então Jesus, talvez compreendendo essa necessidade de descanso deles, fala: entre no barco e vão, eu vou subir ao monte e vou orar. Mas Jesus, ele queria afastar-se dos discípulos, porque ele queria ensinar para eles agora uma lição, ou algumas lições muito importantes, as quais nós vamos aprender aqui com esse texto. Primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que, mesmo que estejamos servindo as multidões, que estejamos servindo a igreja, estejamos servindo as pessoas, seja na carência, seja na saúde, em qualquer outra situação, nós precisamos dedicar tempo a sós com Deus. Mesmo servindo as multidões, é necessário ficarmos a sós com Deus. Esse tempo que nós passamos a sós, orando, lendo a palavra de Deus, meditando, recebendo instruções do Senhor, é de maneira muito importante para o fortalecimento da nossa vida espiritual, para que nós possamos não só ser fortes, mas adquirir sabedoria, adquirir experiência de Deus e adquirir direção de Deus para as nossas vidas. Eu aprendi uma coisa: sempre que eu faço um projeto, eu não coloco esse projeto para ser executado de imediato. Por quê? Porque eu corro o risco de fazer algo fora da vontade de Deus. Então hoje eu adquiri uma certa paciência. Então eu coloco um projeto na minha vida, um projeto da igreja, seja lá o qual for, e eu vou deixar aquela ideia amadurecer. Por quê? Porque eu quero que Deus ele vai direcionando as coisas de acordo com a vontade dele. E se nós somos muito impacientes, somos muito ansiosos, nós corremos o risco de fazer algo contra a vontade de Deus. E quando nós fazemos algo contra a vontade de Deus, não dá certo. Então ter esse tempo de Deus na nossa vida é importante para tudo. Quando você tiver um projeto, algo para fazer, que seja pequeno, lance isso diante de Deus, espere um pouco, deixe a ideia amadurecer na sua cabeça, deixa Deus te guiar, deixa Deus falar, deixa Deus confirmar,
deixa as coisas ir andando passo a passo, se encaixando até dar certo, porque as chances de sermos bem-sucedidos aumentam muito quando nós temos essa paciência. E é por isso que passar um tempo com Deus, ouvir Deus, esperar Deus falar e Deus direcionar as nossas vidas é de grande importância para todos nós. E Jesus, sendo Deus, ele valorizava muito esse tempo com Deus. Mateus 14:23 diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Existe um mito sobre o monte. Por que eu falo que é mito? Porque muitas pessoas acham que no monte tem mais poder. Qual era o foco central de Jesus sempre subir ao monte para orar? É que ele queria ficar sozinho. Qual é a lição que nós vamos tirar aqui? É que quando nós queremos falar com Deus, se nós conseguimos um lugar solitário, sozinho, é bom. Então o melhor lugar para orar pode ser no monte? Pode. Se lá você encontrar esse silêncio, essa tranquilidade, essa paz para falar com Deus, é lá. Mas muitas vezes pode ser no seu quarto. Entra no seu quarto, fechada a porta, falarás ao Senhor em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te responderá. É isso que nós podemos entender também sobre falar com Deus, sobre lidar com Deus. Então Jesus, ele procura um lugar sozinho para falar com seu Pai, para falar com Deus. Ele pregou às multidões, ele alimentou as multidões, mas ele tinha uma motivação em si, que era de quê? De ficar sozinho com Deus. Ultimamente a cachorrada quer vir para a igreja de qualquer jeito, né? Tinha motivação de ficar sozinho com Deus. Então isso nós aprendemos que nós precisamos passar um tempo sozinho com o Senhor. E aí ele vai enviar os seus discípulos à sua frente para ter o seu tempo de oração com o Senhor. Olha, precisamos tirar esse tempo para com Deus, individual. Meu trabalho é muito corrido, meu tempo é muito escasso. Mas sem a bênção de Deus, o que nós conseguimos? Nada. O tempo que nós gastamos com Deus é o mais importante das nossas vidas. Então nós precisamos mudar o conceito. Às vezes nós queremos dedicar a Deus o que sobra, e Deus não dá esse princípio para nós. Ele quer a primícia. Quando ele manda que as pessoas tirassem das lavouras ofertas ao Senhor, ele fala dos primeiros frutos. Tira a minha oferta. Eu quero o melhor, eu quero o primeiro. O melhor tempo da minha vida, tira ao Senhor. O melhor tempo do meu dinheiro, o melhor valor do meu dinheiro, tira ao Senhor. O melhor tempo que eu tenho, tira para o Senhor. E nós não vamos nunca nos arrepender. Jesus, ele valorizou muito a oração. Como? Nós vamos ver sempre que Jesus vai alimentar-se, ele vai dar graças ao Senhor. A Bíblia fala, e tendo dado graças, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ou seja, agradecido pelo alimento, partiu o pão e distribuiu aos discípulos. Então Jesus, ele vai orar sempre ao Senhor. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora. Senhor, eu sei que tu sempre me ouve, mas eu falei isso para que as pessoas que estivessem aqui pudessem entender que orando a gente tem a resposta do Senhor para as nossas vidas. Ele valorizou tanto o tempo a sós com Deus, com a oração, que no começo do seu ministério ele passou 40 dias jejuando e orando, e o diabo no encalço dele com toda sorte de tentações, e ele suportou todas elas, e por fim a Bíblia fala que o diabo saiu de perto dele, saiu de perto do Senhor e o deixou em paz. Está chegando outra fera aí. Então ele fez isso. Ele vai elogiar Maria por ficar junto a ele quando estava ali na sua casa, e ele vai censurar Marta porque quis ficar na correria. Ele fala para Marta: Marta, Marta, porque andas preocupada com tantas coisas, enquanto só uma é necessária, e a tua irmã escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. E ele estava meio que convidando Marta para chegar junto de Maria e ficar ali ouvindo as suas palavras.
porque Jesus valoriza quando nós sentamos e ouvimos o Senhor, falamos com Ele, oramos, meditamos na Sua palavra. E Ele vai confirmar esse desejo, que a casa dele seja uma casa de oração, onde Ele pega aquele azorrague, aquele chicote, e sai batendo ali nas pessoas que estavam fazendo comércio nas mediações ali do templo. E Ele vai falar, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus, ele valoriza muito a oração, e sendo Deus, podendo pedir ao Pai qualquer coisa e ser atendido, Jesus, ele vai orar todo o tempo da sua vida, no seu ministério. E aqui ele apresenta esse desejo: eu quero ficar sozinho, eu quero subir ao monte para orar. Lição preciosa. Na correria da nossa vida, nos nossos afazeres, que são tão importantes para nós, dediquemos a primícia do nosso tempo ao Senhor, para termos comunhão através da palavra, termos comunhão através da oração, e recebemos toda a direção de Deus que nós precisamos. Segunda lição que nós podemos tirar aqui desse texto: Jesus ensina aqueles discípulos que eles precisavam ficar sozinhos. Os discípulos ficaram sozinhos no barco e na água. Eu vejo aqui, talvez, o texto não diz isso, mas a gente pode fazer uma conjectura, ou seja, interpretar um pouco esse texto, que talvez Jesus quisesse ensinar para eles o seguinte: olha, vai chegar a hora em que eu vou para o Pai, vocês ficarão sós da minha presença corpórea, eu vou enviar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele vai agir de uma maneira diferente do que eu ajo hoje. Então eu vou dar uma lição para vocês, vou deixar vocês um tempo sozinhos, para ver que tipo de atitude, que tipo de reação que vocês vão ter no perigo. Eu vejo Jesus pensando assim a respeito dos discípulos, e ele estava ali então levando para eles esta experiência, talvez uma prévia, mesmo que muito pequena, do que seria a vida dos discípulos quando Jesus fosse morto, ressuscitasse e subisse ao Pai, e aonde ele vai voltar só para o arrebatamento da igreja. Eles estavam sozinhos, eles ainda precisavam de seguir em frente. O texto fala que o vento começou a bater no barco, na água. Mateus 14, 24 diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o barco, ele estava sendo batido pelas ondas, levado de um lado para o outro. E aqueles discípulos estavam com dificuldade. Lá em João capítulo 6, versículo 18, diz assim: o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. E Marcos 6,47 diz: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Então aquela dificuldade estava ensinando para os discípulos: olha, no ministério que eu deixei vocês, na vida de vocês, vocês passarão por dificuldades, vocês passarão por tempos difíceis, mas é necessário que vocês continuem remando, é necessário que vocês continuem, que vocês prossigam. As ondas agitadas significa que as dificuldades da vida, as provas, as tribulações, o tempo difícil que nós podemos passar. E o ensinamento de Jesus é que, mesmo nesses tempos difíceis, a igreja precisa marchar. Quando Moisés pergunta para Deus: o que nós vamos fazer, Senhor, no meio na beira desse mar aqui? Vai correr para onde? Aí Deus fala assim: Moisés, para de reclamar, para de me questionar, manda o povo que marche. Aí Moisés deve pensar: mas marchar para onde? Aí manda: estende o cajado no mar.
E a Bíblia fala que a noite toda soprou um vento e foi abrindo aquele mar e o povo passou a pé em chuva. Muitas vezes nós não sabemos o que vai dar, como é que eu vou me livrar dessa situação, como é que eu vou sair dessa dificuldade. Às vezes nós temos que parar de tentar entender, parar de tentar achar soluções das nossas próprias forças e marchar, e ir avante e seguir. E os discípulos aprenderam aqui que eles precisavam ir até o momento que as suas forças dessem conta, rompendo as dificuldades, mesmo sob muito esforço, e também os perigos. Ali a vida deles estava em risco. E Jesus, aonde? Lá no monte. Talvez Pedro e Tomé, que eram os mais afoitos, eles falaram, lá. Jesus sabia que ia dar tempestade e ele ficou lá, porque não queria se envolver em pepino. E ele deixou nós aqui sozinhos. Não é assim que nós falaríamos? Se tivesse uma pessoa que pudesse nos ajudar, fala, por que fulano não veio? Porque sabia que ia dar dificuldade e ele quis ficar fora. Às vezes eles começaram até a praguejar de Jesus. Nós não sabemos. Mas se fôssemos nós no barco, nós podemos imaginar o que nós faríamos. Pedro e os discípulos eram pessoas tão imprudentes e às vezes falhas como nós, e poderíamos ter esse tipo de atitude. Mas Jesus queria ensinar, olha, vocês vão passar por dificuldade mesmo, mas vocês vão ter que seguir, vocês vão ter que ir em frente, vocês vão ter que ter o alvo era a margem, o alvo era o outro lado, o alvo era alcançar a terra seca, o nosso alvo é chegar aos céus, e nessa estrada suportar as dificuldades e levar mais pessoas conosco que nós pudermos. Terceira lição que nós vamos encontrar aqui nesse texto: mesmo distante dos seus, Jesus não parou de olhar para eles e ver as suas necessidades. Jesus é Deus. Nós não podemos esquecer que ele não precisava de barco para ir até lá. E o que o texto fala? Que Jesus estava orando, sim, mas lá do monte, no local estratégico, ele estava o quê? Olhando os discípulos. É igual o pai que manda o filho pequeno ir lá na frente, ou ir no mercado e sai acompanhando ele, sem ele ver. Por quê? Se ele precisar de ajuda, o pai está ali perto. Assim que Jesus fez. Então, meus irmãos, às vezes nós estamos no barco, no meio do mar bravo. A gente fala, Jesus não está aqui comigo, não é possível, Jesus me abandonou. Não. Ele está lá no céu te olhando. Vamos imaginar assim, né? Jesus estava lá no monte, olhando os discípulos. Marcos 6, 47 e 48. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, já ficando de noite, problema. Além da tempestade agora, dos ventos, nós vamos ter agora a escuridão. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Quando Jesus olha do monte, e olha para os discípulos, e vê a dificuldade que eles estavam tendo, o que ele faz? Ele vai a pé e entra no mar e vai encontrar-se com os discípulos, querendo passar na frente deles para ajudá-los. Então Jesus às vezes ele vai te deixar sentir sozinho, sentir abandonado, sentir-se frustrado, questionando se ele se importa com você, mas ele está te dando somente a oportunidade de crescer. Ele está te ensinando que você pode esforçar-se mais para superar as dificuldades. Foi o que ele deixou os discípulos fazer, esforçar-se ao máximo para suportar, para vencer as próprias dificuldades. Só que quando ele entende que a coisa estava ficando além das forças deles, ele vai ao socorro. Por que Jesus nos deixa passar dificuldade? Para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, para que nós possamos melhorar a nossa vida. Então,
Então, esta experiência Deus pode nos dar. Mas quando ele entende que a nossa dificuldade chegou a tal ponto que nós vamos precisar da sua ajuda, ele vai caminhando. E se nós estivermos no meio do mar bravio, ele vai até lá, porque ele é maior que o mar, ele é maior que o meu problema, ele é maior que tudo nessa vida, e ele pode estar em todos os lugares. Mesmo que você se sinta sozinho, que você ache que Deus está longe, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, e ele não tira o olho de nós. Jesus não tirou o olho dos seus discípulos. Os discípulos, sim, tiraram o olho de Jesus. Tirar o olho aqui é fracassar na fé. Os discípulos fracassaram na fé, e Jesus vai repreendê-los. Jesus vai chamar a atenção deles para a necessidade de não fracassar na fé. Quarta lição: Jesus ensinou que mesmo dentro da tormenta, precisamos saber reconhecê-lo. Reconhecer Jesus quando está tudo bem, falar que é servo de Deus, que ora, que canta, é uma beleza. Agora, quando a coisa está difícil, quando chega a tribulação, quando chega a prova, quando chega a tragédia, é mais difícil. É mais difícil para mim, é mais difícil para você. Ninguém está livre disso. Foi mais difícil para Elias, quando ele se sentiu ameaçado de morte. Foi difícil para Paulo, quando a Bíblia fala que ele desesperou da própria vida. Foi difícil para Abraão, quando estava chegando perto de morrer, ele não tinha herdeiro, ele queria passar a herança para o servo dele. É difícil reconhecer Deus no momento da dificuldade. Isso é normal, somos seres humanos falhos, a nossa fé é muito pequena, e nós precisamos conservá-la ao máximo. Então Jesus quis ensinar para os discípulos: olha, esteja onde estiver, vocês precisam de reconhecer quem sou eu. E é isso que ele fala para nós. Aonde você estiver, no problema que você estiver passando, saiba reconhecer quem é Deus, porque você pode clamar a Ele a qualquer momento. Mateus 14, 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, apavorados, e eles exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Imagina essa cena. Eles sabiam: a gente pula no mar, a gente fica no barco, o que a gente faz? Porque um fantasma vem e vem pegar todo mundo. E eles ficaram tão apavorados que eles gritavam. Eu creio que se a fé deles tivesse amadurecida o suficiente, eles teriam pensado o seguinte: espera aí, Jesus ficou lá, o fantasma que a gente acha veio daquela direção, Jesus é Deus, a gente acabou de ver Jesus multiplicar pão para umas 10.000 pessoas, aquilo ali é Jesus. Ô Jesus, estamos aqui. Mas eles não estavam amadurecidos ainda, a fé deles estava bem novinha, bem fraquinha, eles estavam mostrando ainda incredulidade com relação a Deus, com relação àquilo que eles deveriam entender do próprio Deus. Lá em Marcos 6,52, depois eu vou voltar nesse texto, diz que eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, e o coração deles ainda estava endurecido. Eles ainda estavam despreparados para reconhecer Jesus daquela forma. E Jesus teve que falar com eles, porque senão eu não sei, eles iam infartar ali, iam pular no mar, sair nadando, eu não sei o que aconteceria. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Aí eles reconheceram Jesus, mais ou menos, né? Porque nós vamos ver
para frente que Pedro ainda pede uma prova se Jesus era Jesus mesmo. Mas vamos acreditar que pelo menos João, que estava ali, que era um cara mais centrado, mais voltado para Jesus, pelo menos João acreditou. Vamos imaginar assim: Tomé nem se fala, teve que esperar Jesus chegar, entrar no barco, segurar nele, falar, não é o fantasma não, é Jesus mesmo. Vamos imaginar que um pouco de discípulo acreditou que era Jesus. Precisamos reconhecer Jesus em qualquer tempo, olhar e ver que é Deus falando comigo, olhar e sentir Deus do meu lado, está cuidando de mim, pedir um conselho para Deus e entender que Deus fala. Quando você vai desenvolvendo a intimidade com Deus, às vezes você está lendo a palavra de Deus, você sente Deus do seu lado ali falando com você. É isso que o crente precisa ter, é esse reconhecimento. Quando Deus estiver presente, quando Deus falar, quando Deus se manifestar, eu perceber. Isso é tempos de intimidade e de experiência com Deus que vão nos dar. E os discípulos ainda precisavam disso. Eles ainda não tinham amadurecido suficientemente para entender que Jesus estava ali do lado deles, que era Jesus quem vinha ao encontro deles no barco. Mas aí, mesmo que Jesus falando, sou eu, Pedro mostrou a sua incredulidade. E ele diz assim, versículo 28 de Mateus 14: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro mostrou: se o senhor não é um fantasma, o senhor é Jesus mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Aqui eu tenho uma atitude positiva e uma negativa de Pedro. Ele tinha que ter acreditado na palavra. Ele podia não ter questionado: se és tu. Ele podia ter falado: Jesus, olha que experiência boa, que coisa maravilhosa, deixa eu participar com o Senhor. Aí ele estaria demonstrando fé e ousadia. E a outra característica de Pedro foi a ousadia, porque nenhum dos discípulos pediu. Quem de nós pediria um negócio desse? Deixa eu andar pelas águas com o Senhor. O Senhor estava achando que ele era um fantasma. Pedro foi ousado. Ser ousado na obra de Deus, ser ousado na vida, tem muito valor. Mas a ousadia, ela precisa vir acompanhada de algumas características para não deixar o pavor, no momento que você se encontra numa dificuldade extrema, não deixar que o pavor te congele e te vença. E Pedro, ele não pensou nisso. E Jesus disse para ele: vem. E a Bíblia diz que ele pegou e foi. Então nós temos que entender aquilo que Deus fala para cada um de nós, dentro dos seus propósitos. E dentro da tormenta, nós precisamos saber reconhecer quem é Jesus. A quinta lição que Jesus nos ensina é que nós podemos conseguir coisas impossíveis. Clamando para a pessoa certa, nós podemos conseguir coisas impossíveis. Podemos conseguir um milagre, uma cura de uma doença. Podemos conseguir mudar um país. Quando o Ramã lá, ele ameaçou Mordecai, o Mardoqueu, com o queiro, e não satisfeito com tentar matar ele quis matar todos os judeus. A única solução que eles encontraram foi jejuar e orar. Jejuar e orar. E Deus mudou a sorte daquele povo de tal forma que eles não só puderam salvar as suas vidas, como eles puderam matar os seus inimigos, por causa da oração. Algo impossível nós podemos conseguir quando nós jejuamos, quando nós oramos
quando nós buscamos ao Senhor. E Pedro aqui vai ser um instrumento de Deus para nos ensinar esta grande lição. O que nós precisamos fazer para alcançar e conseguir coisas impossíveis? Primeira coisa, nós precisamos estar dispostos a passar por grandes desafios. Não adianta você querer conseguir algo grande, algo talvez impossível, se você não propõe na sua vida aceitar desafios. O único que aceitou o desafio de morrer no mar foi Pedro. Quando ele fala, manda que eu vá com o Senhor, e ele desce do barco e vai. Isso é aceitar desafio, isso é mostrar ousadia. Só que Pedro, ele se esqueceu que tudo na vida tem um equilíbrio, e ele não poderia viver só da ousadia dele, ele não poderia viver só de aceitar desafios, ele precisava ter alguém que sustentasse ele na sua vida, que sustentasse ele naquela experiência pela qual ele estava passando. E aí Jesus ensina para ele, Pedro, você é ousado, parabéns. Você aceita desafio, parabéns para você. Mas e fé? Como é que está a sua fé, Pedro? Aí Jesus vai mostrar para Pedro, ser ousado, bater no peito, falar eu faço, não adianta. Aceitar grandes desafios, grandes responsabilidades, não adianta, se isso não vir acompanhado, sustentado por uma fé genuína em Deus. Jesus vai ensinar isso para ele. Precisamos ser pessoas de fé. Quando Jesus permite que Pedro fosse, ele foi. No princípio, Pedro teve fé, maior do que todos do barco, que ninguém quis nem falar, mas ele teve fé, porque ele não só pediu, mas ele desce do barco e ele anda sobre as águas. Enquanto a fé de Pedro estava ativa, e ele estava olhando para Jesus com foco no seu objetivo, que era chegar até Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando Pedro perde o foco, e ele olha para um lado e olha para o outro, e vê aquela ventania e aquelas ondas bravas vindo e voltando, e o barco chacoalhando, ele esqueceu de olhar para Jesus, ele perdeu a sua fé, e ele agora vai ter medo, porque ele olha para o mar bravio, e ele então tem medo, e a partir do momento que ele tem medo, ele começa a afundar. E aí Jesus nos ensina, olha, você precisa aceitar grandes desafios, você precisa ser ousado, você precisa ter fé, você precisa manter a sua fé. Para manter a fé precisamos ter foco no nosso objetivo. Nunca podemos perder o foco do nosso objetivo. E Jesus dá essa grande lição quando ele fala daqueles que são chamados para o ministério. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Naquele tempo se arava com um animal, ou uma junta de animais, amarrava o arado atrás e ia segurando, os animais iam puxando e o cidadão ia segurando ali, arando a terra. Se ele olhasse para trás, ele ia perder o rumo, ele ia entortar, ele não conseguiria fazer um bom trabalho. Aquele que põe a mão na arada, aquele que entra na obra, aquele que entra na vida cristã, aquele que entrega a sua vida para Jesus para seguir até o final, não olha para trás. O povo de Israel quis voltar para o Egito 10 vezes, porque olharam para trás. Se só olhasse para frente, para Canaã, eles teriam chegado lá nos 3 primeiros meses, que era o propósito de Deus, e não teriam demorado nos 13 primeiros meses, que era o propósito de Deus, e não teriam demorado 40 anos, porque eles olharam para trás. E a sexta lição, e a última dessa noite, Jesus está pronto para nos ajudar, mesmo quando erramos. Pedro errou.
Jesus podia falar para você agora, meu amigo, nada. Você duvidou de mim? Duvidou? Agora mete o braço e nada. E vai na praia, volta para o barco, se vira. Não é assim que muitas vezes nós falamos: ah, não te avisei que ia dar errado, agora se vira. Jesus não. Nós erramos e Jesus está ali, pronto para nos ajudar. Se nós clamamos, pedimos por socorro, Jesus estará pronto para nos ajudar. A Bíblia diz que ele estende a mão para Pedro e o resgata. Dá a mão, Pedro. Sobe ele. Aí ele flutua de novo. Aí vamos embora para o mar. Vamos embora para o barco. Mas antes de fazer isso, no momento que Jesus estava fazendo isso, ele dá uma lição de moral lá em Pedro. Ele fala: Pedro, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, Jesus falou para Pedro: você só afundou, Pedro, porque você duvidou. Só porque você duvidou foi que você afundou. A fé, ela depende muito de nós. Deus está lá. Jesus não estava lá. Ele não é Deus. Ele não afundou. Pedro não teria afundado se ele não tivesse duvidado. Quando Deus traça uma trajetória para nós e fala: eu quero que você saia do ponto A e vá para o ponto B, eu preciso sair sem duvidar. A partir do momento que eu duvido, eu posso afundar, eu posso fracassar, eu posso perder o foco, eu posso desistir. Não duvide. Pedro duvidou e ele afundou. Subiram no barco, o vento cessou. Aí eu entendo. O que eu entendo? Jesus estava lá em cima do monte e ele falou: vou ensinar uma lição para esse discípulo meu. E ele vai ordenando: vento, balança esse mar aí. Balança bastante, mas não mata eles não, só balança. Eu vou lá ensinar um negócio para eles. Quando Jesus chegou lá e entrou no barco, ele falou: vento, agora para. E o vento parou. O que nós aprendemos disso? Tem hora que a aprovação na nossa vida Deus põe e Ele tira a hora que Ele quiser. A vitória está em se portar bem na tribulação, na provação, na tormenta. Deus, Ele não quer destruir a nossa vida muitas vezes, nos matar, não. Ele quer só ver o nosso comportamento no meio da tribulação. E Ele manda o vento tocar, o terror lá no mar, e depois Ele manda o vento parar, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. E com isso Ele consegue ensinar lições preciosas aos discípulos. Ele ensina lições preciosas à nossa igreja e a todos quanto estudam esse texto. E Ele produz ali fé. Agora eu estou tudo, fé e louvor. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Aqueles incrédulos que, mesmo que viam a multiplicação dos pães, estavam ainda ansiosos, estavam ainda incrédulos. O que eles fazem agora? Adoram a Deus e diz: este verdadeiramente é Filho de Deus. Agora aqueles discípulos passam a manifestar a sua fé. Queramos que Deus não precise nos levar à tormenta para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Mas se precisar, Ele faz, porque Ele pode todas as coisas. Então, uma lição preciosa: fortaleça a sua fé quando o mar está calmo, quando não há perigo. Quando vir a tormenta, a sua fé já está consolidada e você está pronto para passar.
pela tormenta, com ousadia, com fé. E até, é claro que isso é simbolicamente andar por sobre o mar. Tem um pastor aí que diz que foi andar por sobre o mar e até hoje não acharam o corpo dele. Então nós não podemos tentar Deus. Nós precisamos aprender o simbolismo da palavra de Deus. E que Deus abençoe grandemente as nossas vidas.